Depois de aceitar a denúncia do Ministério Público contra Misael Bispo e Evandro Bezerra no processo que investiga o assassinato da advogada, a Justiça de Guarulhos autoriza a reconstituição do crime. O prazo é de 30 dias. E aí cabe uma pergunta: qual a importância dessa reconstituição em um julgamento? A resposta na reportagem de Caroline Keller. Acompanhe. Recontar passo a passo a história de um crime. A reconstituição pode tirar dúvidas e elucidar casos que, aos olhos da população, são considerados misteriosos ou difíceis de resolver. Foi através da reconstituição que a perícia conseguiu comprovar que Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram os autores da morte da menina Isabela. O mais importante do caso Isabela foi estabelecer a linha de tempo, que foi feita durante a reprodução simulada. Então nós tínhamos dados seguros, tanto do GPS quanto das ligações efetuadas, e através disso nós pudemos estabelecer essa linha de tempo. Já na morte do casal Marísia e Manfred von Richthofen, a reconstituição esclareceu a participação da filha do casal, Suzanne, do namorado e do irmão dele na noite do crime. A reconstituição da morte da advogada Mércia Nakashima deve acontecer ainda este mês. O pedido feito pelo promotor Rodrigo Merli Antunes foi aceito pelo juiz do caso em Guarulhos, que determinou um prazo de até 30 dias para a realização do trabalho da polícia. Na denúncia, ele solicita que seja feita a reprodução simulada com a testemunha que presenciou o fato, o pescador que ouviu os gritos de uma mulher e depois teria visto um homem empurrar o carro para a represa de Nazaré Paulista. No documento, o Ministério Público pede ainda fotografias ilustrativas. Os peritos do Instituto de Criminalística precisam ter o mesmo cenário da noite do dia 23 de maio. Segundo a testemunha, a noite estava iluminada e a lua na fase crescente. Outros pontos importantes são as condições climáticas, o horário e cálculos náuticos para saber se o pescador tinha realmente a visão do local onde ocorreu o crime. A reprodução simulada ela dá uma outra visualização do fato, que o laudo de local não possibilita, que são fotografias estanques. Na reprodução você tem a dinâmica. Então é possível você realmente, ou visualizar uma fotonovela, se ela conter apenas sequências fotográficas, até uma animação gráfica, como foi feito no caso Isabela, onde você coloca todos os elementos. A visualização é outra, o entendimento do caso é muito melhor para aqueles nossos usuários, para os operadores do direito. Para a família de Mércia, o pescador foi fundamental para que o carro e o corpo da advogada fossem localizados. O pescador vai lá, vai mostrar, eu estava nesse local, então tem esse arbusto, tem essa árvore, tá, essa distância, são coisas que se aferem somente na reprodução simulada. Embora a defesa de Misael Bispo seja favorável à reconstituição, o principal suspeito da morte da advogada não deverá participar, mesmo que ele se apresente à justiça. É pedido da defesa. Eu exijo a reconstituição. Qualquer outra coisa que a acusação fizer que esteja fugindo da reconstituição é porque está com medo da verdade. Então, o princípio da verdade real, é isso que se busca nesse processo. Existe ainda a possibilidade da reconstituição iniciar em Guarulhos, onde o crime começou. Desde a saída de Mércia da casa da avó, a chegada do carro dela na represa e até a consumação do assassinato. Para este advogado, uma reprodução simulada assim se torna inviável. A minha impressão de que a dinâmica sendo bastante complexa, ele exigiria detalhes que talvez a elaboração legal não alcance os objetivos adequados. Já Fernando José da Costa tem outra posição.
ela passa a ser importante, a ter um peso no momento em que temos testemunhas oculares. E aqui no presente caso há uma testemunha ocular. Ou seja, dependendo do conteúdo desse depoimento na reconstituição, ela pode trazer a um eventual conselho de sentença, caso esse processo vá a júri popular, uma proximidade do que de fato aconteceu. O ponto mais importante é confrontar as versões para o crime com o que foi achado no local onde ocorreu o delito. Segundo Rosângela Monteiro, até o comportamento da testemunha é avaliado no dia da reconstituição. Neste núcleo nós temos inclusive profissionais que, além de peritos criminais, são formados em psicologia e têm possibilidade de analisar, né, de observar e verificar se aquele comportamento é fruto de um nervosismo ali naquele momento ou se a pessoa está tentando ocultar realmente a verdade. É na reprodução simulada que muitas vezes se consegue saber se a testemunha está dizendo a verdade ou mentindo. E nesse jogo entre ciência e testemunho, nem sempre voltar no tempo para reconstruir a história de um crime beneficia a vítima. A reconstituição da morte de 3 padres dentro de uma paróquia em Goiânia inocentou os acusados do crime: o seminarista Dairan Pinto de Freitas e o padre Moacir Bernardino da Silva. Na época, a perita Helena Martins afirmou que cometeu erros no laudo durante a reconstituição. Em Taubaté, interior de São Paulo, Daniele Toledo do Prado foi acusada de colocar cocaína na mamadeira e matar a filha Vitória, de 1 ano e 3 meses. Exames periciais revelaram que não havia resíduo da droga na mamadeira, nem nas vísceras do bebê. Daniele está em liberdade, mas responde criminalmente pela morte da filha e deve ir a júri popular. Em 23 de junho de 96, Paulo César Farias e a namorada Suzana Marcolino foram encontrados mortos na casa de praia do empresário em Alagoas. PC Farias foi o braço direito do ex-presidente Fernando Collor. Quem matou PC Farias? Esta era a pergunta que não tinha resposta. Para surpresa de muita gente, o laudo concluiu que Suzana matou PC e depois se suicidou. Na época, a perícia deixou dúvidas e chegou a cair em descrédito se realmente foi um crime passional ou queima de arquivo. Fatos como esses, né, que envolvem pessoas conhecidas, principalmente políticos, há uma cobrança muito grande. As pessoas não se satisfazem, às vezes, com o que é mostrado, né, querem algo mais. Então entra toda aquela teoria da conspiração. Não pode ser que tenha sido uma coisa tão banal, uma briga de namorados, por exemplo. Tem que ter algo político por trás, porque tem alguém envolvido, uma conspiração. Então, na realidade, pode ser que não tenha acontecido nada disso. Não é como ficou até agora no momento. Ninguém conseguiu contestar efetivamente a versão oficial. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, a perícia e as reconstituições correm na velocidade da tecnologia. Laudos precisos e bem fundamentados são quase que incontestáveis. E é possível nós trabalharmos muito bem utilizando a ciência, né, para se fazer justiça, né, a ciência na investigação policial.